noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro comemora resultado do mega leilão do pré-sal e nega que o governo tenha ficado frustrado. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre a prisão em segunda instância. O resultado da corte deve afetar decisões da Lava Jato e beneficiar o ex-presidente Lula e outros presos na operação. Leilão da ANP para a exploração de petróleo no pré-sal arrecada 5 bilhões de reais, mas 4 áreas não são negociadas. Na Bolívia, mais protestos violentos contra a reeleição de Evo Morales. Opositores e apoiadores do presidente se enfrentaram nas ruas de La Paz e uma pessoa morreu. No Chile, o presidente Sebastián Pinheira anuncia medidas para reforçar a segurança durante os atos contra o governo. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. A repórter Carolina Aguiar acompanha a sessão desde o início da tarde e tem as informações. Boa noite, Carol. O que falta para a gente ter uma decisão sobre esse caso? Esse julgamento já se arrasta há algumas sessões desde o mês passado, Carol. Boa noite, Mauro. Boa noite, Cláudia. Bom, está faltando o voto apenas do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Agora há pouco foi encerrado o voto do ministro Celso de Mello e o placar está empatado em 5-5. Ou seja, o voto de Minerva vai ser do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Nesse momento a sessão está suspensa, eles estão fazendo um intervalo de 10 minutos e na volta já deve começar com o voto de Dias Toffoli. E a expectativa é que ele sugira uma terceira via, ou seja, se discute aqui no plenário do STF se a prisão, a execução de uma pena pode ser após a condenação em segunda instância ou apenas após o trânsito em julgado, que é quando acabam todas as possibilidades de recurso. O que a gente espera que Dias Toffoli sugira? Uma terceira via, que a condenação, a execução da pena possa ocorrer depois da condenação em terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí, havendo essa sugestão do ministro Dias Toffoli, os demais ministros vão ter que se posicionar para ter uma decisão final. E depois eles vão modular como essa decisão vai ser aplicada. Se, por exemplo, a soltura dos condenados que estão presos porque foram condenados em segunda instância vai ser automática ou se vai depender das defesas recorrerem para soltar esses detentos. Então é isso que a gente espera que aconteça aqui até o final da noite de hoje. Mas vamos ver na reportagem como é que foi os votos de hoje. O julgamento foi retomado depois de 15 dias de suspensão e com um placar de 4-3 a favor da prisão após condenação em segunda instância. A primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia, que foi favorável à execução antecipada da pena. Ao justificar o voto, a ministra ressaltou a necessidade de respeitar o pensamento contraditório. Quem gosta de unanimidade é ditadura. Democracia é plural, sempre. Diferente não é errado apenas por não ser mero reflexo. E o direito vive do contraditório. A intolerância se converte em desrespeito, desrespeito torna-se desconfiança quanto às instituições, gera afastamento e abre caminho para vinganças particulares. Em seguida, votou o ministro Gilmar Mendes, que criticou a influência do caso do ex-presidente Lula nas discussões do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, rebateu o colega. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional. Eu, inclusive, sou chamado nas redes sociais, por esses grupos que estão aí, de corifeu do petismo. Não é esse Supremo Tribunal Federal que estará decidindo o eventual. A própria Força Tarefa de Curitiba assim já requereu a juíza local. É um pedido do Ministério Público, que ele saia do regime fechado. Mas só o fez, presidente, eu dizia, a partir da possibilidade de que o tribunal decidisse a questão de segunda instância. Não é? Na verdade, foi um tipo de benevolência
compulsória, compulsiva. Gilmar Mendes mudou de posicionamento em relação ao julgamento de 2016 e votou contra a prisão após condenação em segunda instância. Ele justificou que a partir do momento que o Supremo reconheceu a execução antecipada da pena, os juízes passaram a entender a prisão como uma obrigação e não como uma possibilidade. Falei várias vezes, ministro Fachin, Vossa Excelência é testemunha, de que nós tínhamos, mas antes da presença de Vossa Excelência, já com o ministro Teori, ainda com o ministro Teori, que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E as prisões provisórias de Curitiba se transformaram em sentenças definitivas, que depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente. E isto passou a me chamar a atenção. O decano Celso de Mello empatou o placar em 5-5, ao defender a presunção de inocência e votar contra a execução antecipada da pena. Aquele instante em que sobrevém o trânsito de julgado da condenação criminal. Antes desse momento, cabe advertir, cumpre insistir, o Estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados já fossem. A presunção de inocência impõe, desse modo, ao poder público um dever de tratamento que ele não pode desrespeitar. O julgamento continua lá em Brasília, a gente segue acompanhando e, saindo o resultado, a gente informa para você ainda nesta edição do Rede TV News. A Secretaria Especial de Cultura, órgão criado após a extinção do Ministério da Cultura, passará a ser responsabilidade do Ministério do Turismo. E o dramaturgo Roberto Rego Pinheiro, conhecido como Roberto Alvim, foi o escolhido para comandar a secretaria. O novo secretário especial de Cultura é diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. A escolha de Roberto Alvim foi feita no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro transferiu as ações voltadas para a área de cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Com a mudança, a pasta passa a ser responsável pela análise dos pedidos que buscam financiamento por meio da Lei Rouanet. A aplicação de recursos públicos em projetos culturais tem sido alvo de desentendimentos entre o governo e a classe artística. A mudança ocorre um dia após o governo exonerar Ricardo Braga do cargo de secretário de Cultura. Em nota, o Ministério do Turismo afirmou que já possui projetos integrados com a cultura. Segundo ele, a fusão fortalece as ações de cada área com maior integração e ganho de eficiência. Hoje foi realizado no Rio de Janeiro mais um leilão de áreas do pré-sal. Dos 5 campos de petróleo oferecidos, apenas um foi vendido com arrecadação de 5 bilhões de reais. Mais uma vez, o leilão não conseguiu atingir o valor estimado. Caso as 5 áreas ofertadas hoje fossem vendidas, a arrecadação chegaria a 7,85 bilhões de reais. Mas apenas uma foi arrematada. O consórcio da Petrobras, com uma empresa chinesa, comprou o bloco de Aram na Bacia de Santos por pouco mais de 5 bilhões de reais. A companhia chinesa CNODC, que entrou no consórcio de hoje, é a mesma que arrematou a área de Búzios ontem no mega leilão do pré-sal. Durante muito tempo, inclusive por questão da própria dívida alta da companhia, a gente teve que reduzir os investimentos exploratórios. E a aquisição de ontem e também a aquisição de hoje, ela dá para a gente uma boa expectativa de recomposição de reservas. Aram é o maior e o mais caro dos 5 campos ofertados, com 4.475 quilômetros quadrados. Os blocos de Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava não receberam propostas. Por lei, a Petrobras tinha preferência pelas áreas ofertadas. A estatal exerceu seu direito por 3 blocos, mas acabou arrematando apenas um. Para o diretor da Agência Nacional de Petróleo e para o ministro de Minas e Energia, essa atitude acabou inibindo a oferta de outras empresas. O fato da Petrobras exercer o direito de preferência dela, já reduzindo a competitividade, e não participar, isso aí tem que ser efetivamente analisado e realmente não me parece ser de bom senso manter um regime como o que é hoje.
Entre as possíveis mudanças do regime está a alteração do modelo de partilha para a concessão. A flexibilização também afetaria a Petrobras, que perderia o direito de exercer a preferência pelos blocos ofertados em leilão. O fato de 4 áreas hoje, 2 delas em que a Petrobras havia exercido direito de preferência não ter sido contratadas é ruim, sem dúvida nenhuma, no curto prazo, mas não muda significativamente as previsões que nós temos de longo prazo para atração de investimentos, produção e arrecadação. Isso aí está dado pelo conjunto da obra que foi realizado ao longo desses últimos tempos. E o presidente Jair Bolsonaro negou que o valor arrecadado com um mega leilão do pré-sal ontem tenha sido uma frustração. A equipe econômica esperava receber mais de 100 bilhões de reais, mas a venda ficou em cerca de 70 bilhões. Nada de tempo feio, ao menos em relação aos mais de 69 bilhões de reais arrecadados com o mega leilão do pré-sal na quarta-feira. A previsão inicial do governo era de que a oferta vencedora passasse dos 100 bilhões. Mas, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, não há do que reclamar. Do total arrecadado, mais de 23 bilhões de reais vão para os cofres da União. Arrecadou menos, porque metade das áreas tiveram oferta. Segundo a nossa equipe, o ministro da Minas e Energia, o próprio Paulo Guedes, é o maior leilão do mundo até o momento. Então foi bem. Não adianta você ter petróleo embaixo da terra e não ter como explorá-lo. Após enviar um pacote de medidas ao Congresso Nacional com o objetivo de promover o ajuste fiscal nas contas do governo federal e dos estados, o presidente Jair Bolsonaro já trabalha em outra proposta de reforma, a administrativa. Segundo o presidente, as sugestões de mudanças no funcionalismo público devem ser encaminhadas aos parlamentares nos próximos dias. A reforma administrativa, a princípio, terça-feira que vem. Pedimos mais uma semana, foi muita boa notícia essa semana, mais uma semana. Até porque você tem que mandá-la para lá com a menor quantidade possível de arestas. Às vezes comete um equívoco. O ajuste fiscal e as mudanças no funcionalismo já eram previstos pelo governo, que optou por concentrar as forças inicialmente na reforma da Previdência. As alterações nas regras da aposentadoria eram consideradas as mais importantes pela equipe econômica. Nesse sentido, ontem o governo recebeu 2 boas notícias. A primeira, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 12, na próxima terça-feira, a promulgação do texto da reforma da Previdência, que foi aprovada por deputados e senadores. As mudanças incluem, entre outras coisas, a idade mínima para a aposentadoria, que passa a ser de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O outro motivo de comemoração foi a aprovação em primeiro turno pelo Senado da chamada PEC paralela. O texto estende as mudanças na aposentadoria a estados e municípios. A proposta ainda precisa passar por mais uma votação no plenário do Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. A Polícia Federal vai investigar o depoimento do porteiro do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, ele mentiu ao dizer que Bolsonaro autorizou a entrada de um dos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A Polícia Federal vai investigar se o porteiro cometeu os crimes de obstrução de justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa contra o presidente. A instauração do inquérito foi um pedido do Ministério Público Federal. A medida é consequência do ofício assinado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e encaminhado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, à Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Em depoimento à polícia, o porteiro contou que no dia dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi autorizado por Bolsonaro, em uma conversa pelo interfone, a permitir a entrada de um dos suspeitos do crime, o ex-policial Elcio Queiroz. O porteiro anotou a casa do presidente na planilha de controle de entrada. Na semana passada, o Ministério Público Estadual anunciou que realizou uma perícia no interfone e que, ao analisar as conversas gravadas, concluiu que o porteiro mentiu. Para o MP, o outro acusado dos assassinatos, Rony Lessa, foi quem autorizou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram hoje a Operação Apios, braço da Lava Jato. Os mandados de busca e apreensão ocorreram em São Paulo e Fortaleza e tem como base a colaboração premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A operação de hoje surge depois que as investigações de uma outra operação chamada Castelo de Areia foram suspensas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Na ação de hoje, um dos alvos foi a casa do ex-presidente do STJ, César Asfor Rocha, em Fortaleza. Escritórios da construtora Camargo Corrêa, em São Paulo, também foram alvos. Em nota, a assessoria de César Rocha disse que Palocci dissemina mentiras e que o ex-ministro já teve sua delação recusada pelo Ministério Público Federal. Já a construtora Camargo Corrêa disse que não teve acesso às informações sobre a operação e que permanece colaborando com a Justiça. A inflação oficial de outubro foi de 0,1%. É o menor resultado para o mês de outubro desde 1998, quando ficou em 0,02%. Esse número foi influenciado principalmente pela queda no preço da energia elétrica. No acumulado do ano, o IPCA está em 2,60% e em 12 meses acumula 2,54%. A exportação de carne brasileira para a China vem subindo nos últimos 12 meses. E essa alta na demanda externa teve uma consequência interna. O churrasco do brasileiro ficou mais caro. Só de olhar já dá vontade de preparar aquele churrasco. Mas se a aparência da carne está dando água na boca, é melhor então preparar o bolso. Tá achando o preço da carne? Olha, tá um pouquinho salgado ainda, né? Tá caro? Tá caro. Seja de origem bovina ou suína, o preço da carne subiu consideravelmente nos últimos meses. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP mostram que no estado de São Paulo, o valor médio da carne bovina subiu em outubro quase 7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já no acumulado do mês, a arroba do boi gordo fechou a quase R$ 168, o maior patamar desde novembro de 2016. Todo esse aumento está diretamente ligado à crescente quantidade de carne comprada pelos chineses. É que o país asiático encontrou no Brasil uma forma de suprir a falta do produto após 40% do rebanho suíno ter sido exterminado por uma peste, a gripe suína. Com essa alta das exportações para a China, em algumas regiões, os aumentos mensais da carne suína superam os 10% e as anuais 30%. Mas, se depender dos chineses, a procura pela carne brasileira deve aumentar ainda mais. Nesta semana, a China habilitou 7 frigoríficos de Santa Catarina para exportação de miúdos suínos. A habilitação é resultado das negociações realizadas durante viagem do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático. E mesmo com este aumento no número das exportações, o Brasil ainda tem mais mercado para explorar, entre eles o mercado americano. O problema é que no último dia 30, um relatório do Departamento de Agricultura no Brasil manteve o veto à carne bovina in natura brasileira. Uma nova inspeção será marcada e só depois a suspensão poderá acabar. A decisão não agradou o governo, que vê os Estados Unidos como um aliado, principalmente na área econômica. Os Estados Unidos não suspendeu, está suspenso já. Houve o quê? Eles querem rever alguns pontos, que nós do Brasil também fazemos isso com outros países. Mas como eu já estava numa viagem marcada, agendada aos Estados Unidos, eu vou ver exatamente se é necessário, se não é, ter uma conversa com o secretário de Agricultura, que é o ministro da Agricultura americano, para a gente ver isso. Os Estados Unidos é excelente mercado, nós vamos reabrir sim. Para este economista, o aumento no preço das carnes no mercado interno já era esperado e só deve cair caso o Brasil aumente a sua produção. Você tem uma oferta relativamente estável, às vezes até reduzida por causa da situação interna, e você tem um aumento da demanda, então isso leva a um aumento de preço. Com o tempo, né, dependendo das condições, e o Brasil tem condições de aumentar a produção, então no médio prazo essa produção aumenta, né, e aí o preço pode voltar um pouco. Enquanto isso, os comerciantes brasileiros trabalham preocupados com essa escalada nos preços. A esperança é que o Natal e o Ano Novo ajudem a melhorar as vendas. As vendas estão estáveis, mas poderia estar bem melhor devido à época do ano, está se aproximando o Natal, poderia estar muito mais aquecida, mas devido aos grandes aumentos da carne, caiu um pouco o consumo, mas a gente está acreditando muito
esse final de ano, ainda que Natal sempre é bom, final de ano sempre é bom. Olha, e ainda sobre as relações comerciais do Brasil com a China, uma notícia divulgada hoje pelo governo chinês pode impactar as exportações brasileiras. Um acordo entre os Estados Unidos e a China foi firmado para eliminar as tarifas impostas pelos dois países durante a guerra comercial que começou em março do ano passado. Segundo o governo chinês, os dois lados deverão eliminar as tarifas gradualmente conforme o avanço das negociações. Você já foi incluído em um grupo de WhatsApp de que não gostaria de participar? Quem nunca, né? Para evitar esse constrangimento, o aplicativo criou uma ferramenta para controlar a entrada de usuários em grupos de conversa. E parece que a novidade agradou. A tecnologia deu aquela forcinha para reunir os tios, primos, avós que querem compartilhar o dia a dia pelos grupos de conversa. As mensagens de bom dia, memes e as famosas figurinhas é o que a Nayara mais recebe no celular. Acho que todo mundo tem a tia legal, a tia chata, a vozinha que manda bom dia, a mãe também. Mas ter aquela lista enorme de grupos apitando o dia inteiro pode incomodar. Aí, o jeito é deixar o aparelho ou grupo no modo silencioso. Eu não sou muito de grupo, não. Às vezes, quando me coloco, eu já saio logo, porque eu não gosto daquele monte de mensagem no meu celular e eu já saio logo já. Tenho 3, 4 grupos no máximo. O Luiz participa de 60 grupos de conversas. Com tantas mensagens, fica difícil não se envolver em umas confusões de vez em quando. Sempre, não tem como não ter. Todo grupo, por ser um conjunto de pessoas com mentes diferentes, gera tretas e pessoas discutem por qualquer coisa, né? A febre dos grupos de conversa do aplicativo de mensagens muitas vezes gera polêmica, principalmente no que diz respeito à entrada sem autorização em algum deles. Quem aí nunca caiu num grupo de WhatsApp sem querer ou tentou sair sem que nenhum integrante percebesse? Esse tipo de impasse acabou. Isso porque, a partir de agora, os usuários podem optar por entrar ou não nos grupos e escolher também quem pode adicioná-los nas conversas coletivas. A novidade agradou muita gente. Acho bacana porque você consegue fazer uma seletiva, né? Se te interessa realmente fazer parte daquele grupo ou não, né? Porque de repente você está em 500 grupos, não sabe nem grupo do quê, grupo daquilo outro, que não dá tempo nem de você olhar tanta mensagem também. O recurso já está funcionando. Basta atualizar o aplicativo para ter acesso à ferramenta. Para esse especialista, com o sistema de convite, os usuários terão mais controle sobre as mensagens em um grupo que receberem, além de mais privacidade. As pessoas elas querem conversar realmente o que elas desejam. Elas não querem ter 1000 contatos ali. Então, na verdade, não é bem a privacidade, é assim, o seu direito de eleger quem você deseja conversar, quem você deseja no seu círculo pequeno de amizade. Motoristas do Rio de Janeiro voltaram a pagar pedágio de R$ 7,50 nos 2 sentidos da linha amarela. A concessionária responsável pela via conseguiu na Justiça uma liminar para retomar a cobrança. Com a decisão, a administração municipal está proibida de praticar qualquer ato que impeça o pedágio. A Prefeitura pretende recorrer. E o Espírito Santo está em alerta. Trabalhos preventivos estão em andamento para evitar que as manchas de óleo que atingiram o Nordeste cheguem aos rios e manguezais do estado. A máquina trabalhava sem parar. A foz do Riacho Doce, que faz divisa com a Bahia, foi fechada. A medida tem caráter preventivo e, como principal objetivo, evitar que o óleo chegue no rio e polua o manguezal. No início da semana, foram encontrados fragmentos de um material não identificado na praia de Mucuri, última do litoral sul da Bahia, que faz divisa com o Espírito Santo. A suspeita de se tratar do óleo aumentou o estado de alerta por aqui. Homens da Marinha e Ibama estão percorrendo a orla e monitorando a água. A mancha ainda não foi detectada no litoral capixaba. Não chegou resíduo nas praias de Conceição da Barra. As prefeituras de Conceição da Barra e São Mateus estão capacitando voluntários para limpar a costa caso ela seja atingida e pretende intensificar o monitoramento na região. Amanhã cedo nós vamos iniciar um trabalho de preparativo
de um sistema de proteção dos estuários do rio Itaúnas e do rio Cricaré e estamos confiantes de que não vai chegar resíduos de óleo no nosso município. E olha, por causa da mancha de petróleo que chegou às praias do Nordeste, muitos turistas passaram a rever os planos de viagens. E o direito de cancelar esses pacotes turísticos é motivo de polêmica até mesmo no Procon. Maria do Carmo ia passar uma semana em Maragogi, no litoral de Alagoas. A viagem foi programada com 3 meses de antecedência, mas por causa da mancha de óleo, ela mudou de ideia. Eu vou sair de Belo Horizonte, que não tem praia, eu vou para um hotel para ficar na piscina aqui em Belo Horizonte tem. A viagem foi adiada para a segunda quinzena deste mês e um novo destino escolhido. Arraial da Ajuda, no litoral da Bahia, que também fica no Nordeste. Mudamos, na verdade, uns tempos depois, mas precisamos de pagar multa ao aéreo. Segundo o Ministério do Turismo, dos 10 destinos mais procurados do país, 6 são praias do Nordeste. Aqui em Minas Gerais, a região é a preferida de 1/3 dos turistas. Nesta agência de viagens, 50% das vendas são para cidades nordestinas. A procura, que poderia ser 30%, ela reduziu uns 10%, mais ou menos. Agora, além do contrato que vale para qualquer pacote, quem não abre mão de viajar para os locais atingidos pelo óleo precisa assinar também um termo de responsabilidade. Se o hotel até devolver, a gente devolve, mas a gente não tem como ressarcir o passageiro de uma coisa que ele já está ciente. Para a Fundação Procon de São Paulo, o consumidor tem direito de cancelar ou remarcar sem multa pacotes de viagens para as praias atingidas pelo óleo. Os Procons dos estados nordestinos contestam. Em uma carta conjunta, destacam que qualquer cancelamento depende das cláusulas do serviço contratado. O importante é ficar claro para o consumidor que não existe nada na legislação que obrigue a empresa a cancelar o serviço sem o pagamento de uma multa, porque até o presente momento nada é culpa da empresa. Desde o dia 30 de agosto, as manchas de óleo atingiram 314 localidades de 110 municípios em todos os estados do Nordeste. Os turistas com viagem marcada torcem para que a situação seja controlada o mais rápido possível. Vamos ver como fica o tempo amanhã pelo Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente abre a previsão de hoje falando do temporal que assustou os moradores de Brasília. A quinta-feira começou com chuva forte na capital federal. Rapidamente as ruas ficaram completamente alagadas, como a gente vê aí na imagem. Muitos carros ficaram boiando ali, olha, submersos. Essa chuva provocou aí congestionamento, o trânsito ficou bastante complicado hoje, foi preciso paciência. E a chuva veio acompanhada também de um forte vendaval. Vários bairros aí de Brasília ficaram sem energia hoje durante um bom tempo. Árvores caíram, ou seja, a quinta-feira foi bastante caótica no Distrito Federal. Amanhã já não tem mais risco de chuva forte, no máximo uma chuva leve, fraca, isolada. E o final de semana promete ser de tempo firme, seco e ensolarado. E as temperaturas seguem altas na casa dos 32, 33 graus. As chuvas vão se espalhar amanhã em grande parte do Brasil, aqui pelo norte, centro-oeste, sudeste, até em áreas do sul. Mas o alerta para temporal vale apenas para essas áreas em destaque aqui no interior do sul do Brasil e nessa faixa aqui que pega sul de Rondônia, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, áreas do noroeste paulista, extremo sul de Minas e até o Rio de Janeiro. Por isso, a capital fluminense está aí no caminho do temporal amanhã, pode ter chuva forte com raios, vendaval e as temperaturas ficam mais amenas em relação aos últimos dias, 26, 27 graus. Na capital paulista também pode ter chuva forte amanhã, no sábado mesma coisa, temperaturas mais baixas e de madrugada pela manhãzinha, sensação de friozinho, aí mínima de 18 graus. Agora, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vem muita chuva por aí, mas por lá as temperaturas seguem altas, aí 30 graus na sexta, 31 no sábado. Enquanto isso, a preocupação é com a falta de chuva pelo nordeste do Brasil, o clima segue muito seco, atenção para baixa umidade do ar. Essa seca também castiga áreas aqui, olha, do norte de Minas e também do norte do Espírito Santo. Em Vitória, amanhã faz
faz muito sol, calor de 30 graus. O sol predomina e aparece com força também em Macapá. A temperatura chega aos 35 graus. No Centro-Sul, temperaturas mais amenas. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 24. Agora, em Porto Alegre, o dia começa com apenas 16 graus. Mas olha, atenção gaúchos, viu? O sol aparece, a temperatura sobe rapidamente, chegando aos 28 graus. Esquenta bastante. Eu fico por aqui, te vejo amanhã. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. 2 pessoas morreram no desabamento da construção de um supermercado no Ceará. Parte da obra desabou no início da tarde de hoje em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Operários trabalhavam na construção no momento do acidente. 2 pessoas morreram e ainda não foram identificadas. Uma pessoa ficou ferida e o estado de saúde não foi divulgado. A construtora Ricardo Fernandes, responsável pela obra, não se pronunciou sobre o acidente. Um jovem de 22 anos morreu após a explosão de uma padaria no interior de Minas Gerais. A vítima trabalhava na padaria. O prédio ficou destruído. A loja foi inaugurada há uma semana. Leone Márcio Augusto, de 22 anos, era padeiro e o primeiro a chegar na padaria. A principal suspeita dos bombeiros é de um vazamento em um dos botijões de gás. O prédio no centro da cidade de Formiga ficou completamente destruído. A vítima foi encontrada sob escombros, já sem vida. A Polícia Civil e a empresa responsável pela instalação de gás vão periciar o local para investigar o que teria causado a explosão. E também no interior de Minas Gerais, 2 estudantes ficaram gravemente feridos em um ataque hoje de manhã a uma escola pública. O autor, um adolescente, usou um revólver e um facão. O ataque foi nessa escola na zona rural de Caraí, a 400 quilômetros de Belo Horizonte. As aulas já tinham começado quando, por volta das 8 da manhã, o estudante que cursa o 3º ano do ensino médio entrou na escola atirando. Esse adolescente, que é estudante da escola, armado com um facão, com um simulacro de uma pistola e também com uma garrucha, efetuou um disparo que transfixou a porta do 1º ano do ensino médio e acabou acertando um adolescente de 17 anos e um outro no braço direito. O caso mais grave é deste estudante que foi baleado no pescoço. Ele foi levado para o hospital e precisou de transfusão de sangue. O estado dele e de outra vítima é estável. De acordo com a polícia, o suspeito de 17 anos decidiu se vingar após ser rejeitado por 2 colegas que ele teria pedido em namoro. Ele foi apreendido pela polícia junto com as armas usadas no ataque. As aulas na escola foram suspensas e devem ser retomadas amanhã. Um guarda civil metropolitano virou réu no caso da morte de um menino de 11 anos durante uma perseguição em São Paulo há 3 anos. Valdir Gabriel Silva Chagas foi morto com um tiro no banco de trás de um carro perseguido pela Guarda Civil Metropolitana na zona leste de São Paulo em 2016. O laudo necroscópico comprovou que a bala que matou o menino saiu da arma do GCM Caio Muratori. O guarda civil foi preso, pagou fiança e responde em liberdade. A Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público. Após a audiência de instrução, o juiz responsável vai decidir se o réu será julgado no tribunal do júri. Uma cuidadora de idosos foi presa por suspeita de ajudar a planejar um roubo a um condomínio de um bairro nobre de São Paulo. Maria Aparecida, de 57 anos, foi levada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde admitiu a participação no crime. Ela é apontada como coautora do roubo a este condomínio em Higienópolis, região central da capital paulista, em setembro. De acordo com Deike, a mulher que aparece nestas imagens teria entregue o controle remoto do portão aos invasores que tiveram acesso ao prédio. A cuidadora de idosos já estava com as malas prontas para fugir quando foi surpreendida pela polícia. Em depoimento, Maria Aparecida alegou que participou do crime, pois com o dinheiro do roubo ajudaria a pagar uma dívida de um sobrinho, preso pelo mesmo tipo de crime. A população colaborou com as imagens e a gente consegue efetivamente pegar o momento que ela faz a entrega do controle para um dos criminosos, que acaba acenando para ela, inclusive, e isso foi crucial para o desenrolar da investigação. Maria Aparecida foi indiciada pelo crime de roubo. A polícia procura agora pelos demais envolvidos no crime.
Começaram hoje os velórios dos 9 americanos, membros de uma mesma família, que foram mortos no ataque no México na segunda-feira. Familiares e amigos se reuniram na comunidade mórmon onde as vítimas moravam para o velório de 3 das 9 vítimas. Ontem, um grupo de pessoas fez um comboio para chegar ao local. Militares e policiais foram mobilizados para acompanhar os veículos, garantindo a segurança de todos. As 3 mulheres e 6 crianças foram mortas enquanto viajavam de Sonora para Chihuahua na segunda-feira. 8 pessoas sobreviveram, incluindo um bebê encontrado embaixo do banco de um dos carros. Um menino de 13 anos também conseguiu esconder 6 irmãos em arbustos e salvá-los. Eles caminharam por cerca de 6 horas em busca de ajuda. O motivo do ataque ainda é investigado. Segundo autoridades, a família foi morta por armas americanas. Um suspeito está preso. A polícia britânica confirmou que os 39 corpos encontrados em um caminhão frigorífico no mês passado são de vietnamitas. Segundo as autoridades, todos os corpos já foram identificados. Um porta-voz do governo do Vietnã disse hoje que o país está trabalhando em conjunto com o Reino Unido para confirmar os nomes das vítimas. A polícia trabalha com a hipótese de que o grupo seja de migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido. Além do motorista do veículo, mais de 10 pessoas foram presas acusadas de envolvimento no caso. Na noite de ontem, também no Reino Unido, um outro caminhão foi encontrado com 15 pessoas escondidas. Todas estavam vivas. O motorista foi detido. Uma operação histórica envolvendo a China e os Estados Unidos prendeu 9 contrabandistas de fentanil. A substância é derivada do ópio e pode ser usada legalmente como um forte analgésico. Mas o uso ilegal dessa droga tem sido associado ao número crescente de mortes por overdose. Vamos ver os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. Pela primeira vez, uma ação conjunta entre oficiais americanos e chineses resultou em punição para os criminosos que contrabandeavam o fentanil da China para os Estados Unidos. A droga é considerada 50 vezes mais potente que a heroína. Segundo o diretor internacional da Divisão de Controle de Narcóticos da China, Yu Haibin, o principal criminoso recebeu pena de morte, iniciando com 2 anos de prisão. 2 envolvidos no caso receberam prisão perpétua e outros 6 foram condenados a penas que variam de 6 meses a 10 anos de prisão. Este representante da aduana norte-americana na China explicou que a investigação começou em novembro do ano passado nos Estados Unidos, com a colaboração de um réu que forneceu o contato de um revendedor do fentanil no país oriental. Há pouco mais de 2 meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o fentanil mata cerca de 100 mil americanos por ano e disparou contra a China. Disse que o país era a fonte do problema e que o presidente Xi Jinping não estava cumprindo a promessa de combater a droga. Já o representante chinês aproveitou o anúncio do trabalho conjunto entre Washington e Pequim para rebater estas alegações e lembrou que em uma amostra de 229 casos de contrabando do fentanil nos Estados Unidos, apenas 17 eram relacionados à China. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. E no Líbano, milhares de estudantes protestaram hoje contra o governo. Foi mais um dia de manifestações que atingem o país desde a primeira quinzena de outubro. Os estudantes querem a renúncia de todas as autoridades. O primeiro-ministro Saad Hariri pediu demissão no dia 29 do mês passado. Os manifestantes acusam o governo de estar envolvido em escândalos de corrupção e de roubar fundos públicos. Pedem uma nova administração formada por tecnocratas para enfrentar a crise econômica. O Líbano é um dos países mais endividados do mundo. Na Bolívia, morreu mais uma vítima da onda de protestos que começou no país após a reeleição de Evo Morales no mês passado. O jovem estava internado com traumatismo craniano desde a quarta-feira num hospital em Cochabamba. Hoje, houve mais violência no país. Parte da capital, La Paz, amanheceu sob confrontos entre grupos de oposição e apoiadores do governo. Mineiros aliados do governo teriam lançado, segundo a oposição, dinamite de mineração nos rivais, que responderam com mais violência.
Manifestantes dos dois lados ficaram feridos. Os adversários de Morales contestam a contagem oficial que deu ao governista 47% dos votos, uma margem de pouco mais de 10% sobre o segundo colocado, o que foi suficiente para evitar o segundo turno. Uma coalizão formada por opositores apresentou um relatório alegando conter provas de fraudes no pleito, com atas preenchidas de maneira errada. Os protestos contra o governo chileno também continuam. Hoje, o presidente Sebastião Pinheira anunciou medidas para reforçar a segurança durante os atos. Em pronunciamento na tarde de hoje, Sebastião Pinheira disse que convocou o Conselho de Segurança Nacional do governo para apresentar um novo projeto que deve garantir uma maior segurança aos cidadãos, principalmente durante os protestos. Entre as novas medidas estão leis mais duras contra roubos, pessoas mascaradas e grupos que fizerem barricadas. Há também um projeto de lei para proteger os agentes de segurança. Ontem, um tribunal do Chile aceitou uma denúncia contra Pinheira de supostas violações dos direitos humanos. A ação responsabiliza o presidente pela violência durante os protestos, quando ele decretou estado de emergência e colocou tropas militares nas ruas. Ao todo, 20 pessoas morreram desde o início dos atos. Os protestos contra o governo do presidente já duram mais de 20 dias. Hoje, ao visitar um hospital em Santiago, o ministro da Saúde do país, Jaime Mañalich, foi hostilizado por funcionários que gritavam "saia daqui". Ele acabou sendo forçado a deixar o local. Manifestantes também bateram em seu carro enquanto ele tentava ir embora. Motoristas de caminhão também protestaram. Eles bloquearam algumas pistas da rodovia que vai de Santiago a Valparaíso. No centro da capital, um grupo de pessoas montou uma barricada e ateou fogo, atrapalhando o trânsito. Pelo menos 6 pessoas foram mortas pelas forças de segurança do Iraque durante protestos hoje em Bagdá. Mais de 40 ficaram feridas. A polícia iraquiana abriu fogo contra manifestantes que marchavam em uma área central de Bagdá. A confusão começou quando um grupo de pessoas tentava remover barreiras perto de 2 pontes da cidade para chegar à região onde ficam os edifícios do governo. A polícia também usou bombas de gás lacrimogênio para tentar dispersar a multidão. O principal porto do Iraque foi reaberto após ser bloqueado por manifestantes durante 5 dias. Mais de 270 pessoas morreram durante as manifestações ao redor do país, desde que o movimento contra o governo iraquiano começou no início do mês passado. O grupo protesta contra a corrupção, a situação precária dos serviços públicos e a alta taxa de desemprego. Vamos voltar agora a Brasília com a repórter Carolina Aguiar, que acompanha o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância no STF. Carol, o voto do presidente da Corte, Dias Toffoli, já terminou? Não, o voto do ministro Dias Toffoli ainda não terminou, já tem uns 40 minutos que ele está votando e ele está fazendo uma retrospectiva, voltando na história para falar sobre essa questão da condenação, da prisão após condenação em segunda instância. E ele citou bastante um artigo do Código de Processo Penal, que é que regula a execução penal, que trata da prisão após o trânsito em julgado. Então ele ressaltou bastante isso, dessa questão do trânsito em julgado. Só que ele ainda não terminou o voto dele, então a gente não pode cravar que ele vai ser contra a prisão após condenação em segunda instância, mas tudo indica que o posicionamento dele vai ser esse. E aí, como a gente já falou aqui mais cedo, é ele quem vai desempatar, porque o placar está em 5-5. E eles vão modular como vai ocorrer a soltura dos presos que estão condenados em segunda instância, estão presos, inclusive o ex-presidente Lula, se for assim a decisão do Supremo Tribunal Federal. Carolina Aguiar, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Carol. E agora o esporte. O Corinthians anunciou agora à tarde a contratação do treinador Thiago Nunes, que estava no Atlético Paranaense. Nunes chega para comandar a equipe do Parque São Jorge, mas começa a trabalhar apenas em 2020. O contrato dele é de 1 ano. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você. Até amanhã.